Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo, seja hoje, seja daqui uma semana, seja daqui 10 anos, quando o mundo tiver acabado e sido reconstruído de novo. Esse é o ChopaCast. Esse é o ChopaCast episódio 2 e o nosso tema de hoje é as melhores objeções ao libertarianismo, ou pelo menos as melhores que nós conhecemos. Hoje eu estou acompanhado aqui do Lucas. Lucas, boa noite. Quiser se apresentar aí? Boa noite. Sou o Lucas, tenho 20 anos, estudo administração e estou nessa vida aí de ANCAP desde 2016 e vamos aí discutir esse negócio. Sucesso. E estou acompanhado também do Kaique. Desculpa, eu troquei a ordem alfabética. Kaique, boa noite. Se quiser se apresentar aí. Boa noite. Na verdade, todo mundo me conhece como Formigão, né? Principalmente no Twitter. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu só tenho 16. Né? Tô na vida de ensino médio. Não sei como, mas eu consegui me desvirtuar do esquerdismo. E agora eu tô aqui gravando um podcast sobre libertarianismo, né? Você não tem que ter vergonha não. Vergonha tem que ter eu, que só caiu minha ficha aos 25, 26. Mas, enfim. Uma coisa que eu não falei no episódio passado, sobre as minhas motivações para começar isso, é que além das motivações, digamos assim, que são atemporais, existe uma coisa importante nesse momento, por ser um momento de crise, digamos assim, política, muita divisão, muita cisânia, ou até pode dizer até uma crise da democracia, fica um ponto favorável pra gente começar a meio que cutucar as pessoas pra, você não acha que dava pra tentar fazer outra coisa, sabe? Só que, mesmo assim, mesmo que as pessoas percebam que existe um problema, parece um problema fundamental, um problema intrínseco do sistema, é difícil que elas deem esse salto, né? É muito difícil você dar esse salto, tá dando errado, será que a gente tenta outra coisa? Geralmente a tendência das pessoas é tentar de novo a mesma coisa com outras pessoas, sabe? Mudar as moscas e não mudar a merda. Então, a ideia, como a gente já falou, já atacou um pouco a democracia e suas falhas no primeiro episódio, aqui a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais defensiva, né? Quando a gente se aproxima das pessoas e fala sobre libertarianismo, anarcocapitalismo, sobre até separatismo, existe uma resistência muito grande, algumas objeções bem ruins e algumas que são até relevantes, né? Que fazem você pensar. Então aqui a gente queria comentar sobre essas coisas. Bom, podemos começar. Kaique, você que lê bastante sobre isso, está sempre aí tretando no Twitter, quais são as objeções? Me fala pra gente uma objeção que você já ouviu que te fez pensar bastante no assunto. Né? Quando tu tá discutindo ali, isso já queria meme da Gretchen, não, mentira. Uma bem interessante que, assim, não é que eu ouça muito no Twitter, porque sabe que eu leia muito, mas é uma que eu considero bem interessante, sobre o crime organizado. As pessoas acham que vai dominar tudo e etc. Ou então, quando você fala que, por exemplo, eu sou um anarquista, aí a pessoa começa a deduzir várias coisas. Então não tem que ter lei, ou quem... Das estradas nem se fala, né? Mas a palavra anarquismo tem uma carga retórica, emocional muito grande. Tem, porque as pessoas acham que o Proudhon ele vai sempre controlar o monopólio. Tem que ser aquilo ali e ninguém pode pensar de uma maneira diferente. Aí, não é propriedade e tal, quando na verdade é o que o Jean Turco fala, que a anarquia é só uma ausência de governo. É uma palavra que vem carregada de espantalhos. Pois é, aí uma bem interessante é sobre o crime organizado, né? Que na verdade o crime organizado é possível que ele tome, talvez seja possível, mas você não vai conseguir provar isso agora. E eles parece que o crime organizado ele vai surgir justamente em certas partes que são tomadas pelo Estado, tomadas de uma maneira ilegal pelo Estado, né? Ele sempre vai adquirir o seu poder ao se especializar em certas atividades que foram proibidas pelo Estado, como vender maconha, ou cocaína, etc., que é uma das principais rendas do crime organizado, ou do Estado, né? Mas aí já é outra parte. Durante anos, enquanto o álcool foi proibido, o crime organizado se organizou e se especializou no comércio de álcool. Hoje, depois da proibição, praticamente não se trata no comércio de álcool e etc. Então, não existiria, assim, de certa forma, um crime organizado quando você fala de tráfico de drogas, etc. ou não, porque não seriam coisas que seriam, assim, proibidas por uma lei central, né? Então, eu acho bem estranho, né, quando você diz que o crime organizado vai controlar tudo, quando você não para refletir exatamente sobre isso, sobre o que é o crime, como é que ele se forma hoje, por que ele se forma hoje.
né, com aquelas atividades justamente que não são pacíficas, né, mas são proibidas pelo Estado. Coisas como drogas, prostituição, jogos, agiotagem e assim por diante. Eu acho que a gente pode partir daqui. Eu costumo dizer, para tentar sintetizar um pouco a resposta, né, que regulação, quando você trata assim, dessas regulações arbitrárias do governo, a regulação, de certo modo, ela cria reservas de mercado. Né? Quando você regula, na verdade, você favorece as pessoas que já dominam de alguma forma o mercado, que já tem uma presença maior no mercado. E a proibição é o último estágio da regulamentação. Então, quando você proíbe, a proibição é a maior formação de reserva de mercado que existe, né? Porque só os caras mais psicopatas, assim, mais dispostos a burlar o sistema, vão dominar tudo. Pois é. E, por outro lado, também, você também pode fazer, como libertário, você pode fazer o argumento de que se o seu medo é de um crime organizado, então por que você apoia o Estado, sabe? Já é um, né? Sem pensar. É. As pessoas só usam esse argumento porque tem uma falha moral que elas não veem o Estado como criminoso. Por algum motivo. Não é nem acho que não é nem uma falha moral, é quase uma... Como é que fala? As pessoas vão no embalo, é um pouco... É uma alienação. Pra mim também, eu não posso ser hipócrita. Não, sim, é uma alienação. Eu não é posso... alienação também. Eu não posso, digamos assim, ser cínico e dizer, como é que as pessoas não percebem? Porque eu passei, sei lá, mais de 20 anos da minha vida achando aquilo de normal. Aí alguém me deu um peteleco e pensou, peraí, tem uma coisa errada aqui. Esse cara tá certo. Aí você meio que para pra pensar um pouco na vida, né? Sim, eu acho que o ideal nessa situação é você demonstrar que o Estado é, na verdade, o criminoso que ela tanto tem medo. Ela acordar. É melhor do que dar um argumento utilitário. Verdade. Mas você, Lucas, que objeção você já ouviu que te fez pensar bastante no assunto? Cara, nesses debates que eu já tive na vida, eu nunca ouvi uma objeção boa sobre o lado da ética, né? Uhum. Mas sobre a prática mesmo do libertarianismo, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de responder. Por exemplo, como vai funcionar a coisa X sem o Estado a fazer? É difícil imaginar, é difícil dar uma resposta para a pessoa. Funcionar o sistema de cartório, qual cartório vai ser que vai ter validade em cima do outro, como que vai registrar a propriedade, essas coisas práticas, eu sinto que ainda tem uma dificuldade que pode permanecer na cabeça das pessoas e elas terem medo de como isso vai funcionar sem o Estado, entendeu? Sim. Eu acredito que o que mais, assim, chega a fazer com que a pessoa que está dentro sobre o libertarismo pensar 2, 3, 4, 10 vezes é quando você chega na parte de justiça, que é algo que você tem, que demanda realmente atenção em querer entender como é que aquilo vai funcionar. Então eu acredito que não adianta um comunista falar assim, eu vou ler isso aqui para refutar o ANCAP. Ler, sei lá, um Kinsella falando de stop, o que não adianta. A pessoa não vai prestar atenção com o intuito de aprender, mas sim de ser um refutador e daí não vai entender nada e vai falar, pronto, ANCAP é refutado. Não tem como funcionar um sistema de justiça que não seja centralizado, obrigando as pessoas a usar e etc. E quando isso acontece, você vê as pessoas justificando um monte de atrocidades por aí. Verdade. Sim, as pessoas Diga. dão um salto lógico nesse sentido. Não é porque você não sabe como é agora que tem que ser desse jeito, entendeu? Eu acredito que tem duas formas de ver isso, porque, por um lado, realmente, digamos que se a pessoa, digamos que não seja um argumento ético, né? A pessoa não vai atacar a ética porque já tem bastante material na área sobre justificação do direito de propriedade e tudo mais. Só que aí eles vão ir por outros argumentos, como, por exemplo, argumentos consequencialistas, ou realmente essa dúvida, que às vezes é uma dúvida sincera, né? Mas como que isso vai ser feito? A questão é que, a rigor, não é nossa responsabilidade fornecer uma solução, né? É que nem aquela questão do... Quando você fala... Realmente. Quando você fala se falava da escravidão, né? Você fala, não, mas escravidão é errado, tem que acabar. E alguém vai perguntar, mas quem que vai colher o café? Não importa, eu não tenho que te dar uma solução pra isso. Tá errado. Eu costumo usar essa analogia. É o que o Stefan Molyneux disse pro Safalto no... Teve um debate deles, que eu acho que já tem isso no grupo do ANCAP. Você chama aquilo de debate? Fazer o quê, né?
estão trocando argumentos, né? Embora o Safato não tenha tido nenhum argumento pra rebater o Molinos. Mas aí o Safato pergunta quem faria as coisas, etc. Aí o Stefan Molyneux fala, eu tenho duas respostas. A primeira é, não importa. Não importa. Aí ele dá essa mesma justificativa, né? Que na época da escravidão, se você perguntasse, eu vou liberar os escravos, e aí, quem é que vai colher café, quem é que vai limpar meu sapato, quem é que vai fazer coisa tal. Aí você diz, não importa que as pessoas, como é que vai se dar como é que isso vai ser resolvido, é que você não pode usar a coerção para tentar resolver o seu problema. Você não pode obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem, porque você tem um problema, porque você acha que não vai dar certo de um jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Se fosse assim, você justificaria várias atrocidades aí pelo mundo. Se eu não roubar ele, como é que eu vou comer meu pão amanhã de manhã, e etc. E você vai acabar encontrando um monte de argumento por aí. Isso. Sim, não é uma objeção, tipo, para refutar uma capa, mas, tipo, ela pode fazer com que uma pessoa não se jogue, não vire ANCAP na hora, entendeu? Tipo, não convencer alguém. Tipo, imagina que você tá com uma pessoa, quase convencendo ela, já convenceu ela do PNA e tal, só que ela fica com essas questões pertinentes na cabeça, que fazem ela não se tornar um ANCAP de verdade. Eu mesmo fiquei muito tempo como liberal, porque eu não conseguia conceber como seria certas coisas sem o Estado. Mas no fundo eu era um ANCAP. Mas fiquei como liberal. Eu acredito numa teoria sobre isso. Às vezes as pessoas elas vão querer ver só a coisa por cima. Elas não vão querer ver por que as coisas acontecem hoje em dia, né? Por que as coisas, por que pessoas são beneficiadas com Bolsa Família, por exemplo? Como o Bachar diz, né? Tudo que o governo dá é porque ele tirou de outra pessoa, né? Então eu acredito que não há solução quando, por exemplo, quem vai fazer uma estrada no ANCAP? Tem que usar coerção. Você fez uma estrada, mas as pessoas ainda foram coagidas por isso. Então eu acho que você ainda continua com um problema. É melhor que haja destruição, mas que ninguém seja coagido para isso. Às vezes nem tira de outra pessoa, né? Às vezes tira da própria pessoa. Esse que é o problema. Você pega, por exemplo, uma pessoa pobre. Às vezes ela ganha o Bolsa Família porque ela tá dentro dos critérios e ganha aquilo. Só que ela vai no mercado e paga, sei lá, 35% de ICMS no mínimo. Então, é meio que te quebra as pernas, te dá uma muleta e fala, se não fosse eu, você não andava. Eu já li essa frase em algum lugar. Mas eu acho que essa resposta... Eu acho que essa resposta... Não... Fala. Não, fala aí. Eu acho que essa resposta é uma resposta que é normal. Eu acredito que é a resposta de ANCAP sem paciência. Porque quando a pessoa fala assim, vem cá, me explica uma coisa. Você começa logo a imaginar ela vai perguntar quem vai construir. Hoje em dia é assim, hoje em dia é difícil você ver uma objeção que você fale assim, realmente, eu vou pensar e vou te responder. Hoje em dia você só vê um monte de coisa, anarquia sem propriedade privada, quem vai construir as estradas, etc. Não existe propriedade no mercado. Sim. Isso acaba deixando os ANCAPs sem paciência. E eu nem culpo os ANCAPs por isso, né? Você recebe hoje em dia cada tipo de objeção. Daí quando você responde, primeiro, não importa, etc. E você começa a explicar e tal, a pessoa fica, nossa, não importa, como assim? Aí vai virar uma destruição e tal. Eu acho uma resposta grosseira, porém razoável, né? Porque realmente não importa. Não importa como as coisas vão ser. O que importa é que as pessoas não serão mais coagidas para fazer tais coisas, ou para fazer que tais coisas funcionem, etc. As pessoas não vão ser mais coagidas. Eu acho que o ponto central é esse. Isso. Eu costumo falar que isso é o que torna o ANCAP não ser uma utopia. Ele não tenta prever como vai ser as coisas, definir como vai ser tudo, como a sociedade vai se organizar. Eu acho que a única coisa que ele pode fazer é tentar explicar uma lógica de mercado. Por exemplo, uma questão que a Ayn Rand frisava era agências de proteção privada vão guerrear entre si. Aí você começa a explicar, olha, é possível, elas podem guerrear sim, etc, mas isso não é legal de um ponto de vista econômico, porque as guerras elas são caras, elas não, etc. Aí você começa a explicar que comércio e guerra são coisas antagônicas, que um só começa quando o outro termina. Então eu acho que o único tipo de previsão, assim, e sem extrapolar muito, eu acho que o único tipo de previsão é essa, se for dada pelo mercado. Tipo assim,
não vai acontecer tal coisa porque, sei lá, eu acho que as pessoas não pensariam dessa maneira, porque é caro, não é legal de um ponto de vista econômico, etc. E vai pesar no seu bolso, por isso as pessoas talvez fiquem desincentivadas a fazer tal coisa, etc. Entendeu? Sim, tem um livro, eu não lembro qual é, que Hope fala sobre esse argumento aí da guerra de seguranças privadas. Refuta essa ideia aí, usando o ponto de vista econômico puramente. Cara, porque fazer uma guerra é algo extremamente caro, né? É péssimo para lucro. Então, tem um exemplo aqui no Instituto Mises que eu vou tentar elucidar. Vamos lá, vamos imaginar que você pode escolher entre duas agências de proteção. Que uma vai tender a resolver suas contendas por meio da violência, de modo mais violento, mais agressivo, e outra pelo meio do arbitramento. Se você for um indivíduo belicista, o que está escrito aqui, fanático por guerra, você pode achar legal optar pela violência, até o momento em que você vai receber a sua fatura mensal, né? Então eu acho que pesar no bolso é um desincentivo, né? Sim, a guerra só destrói recursos e praticamente não dá nada. Porque então não é algo que seria, assim, não é algo que seria incentivado, né? Vamos ter que frisar isso. Isso. Uma empresa que declarasse guerra contra os outros ia sumir em pouco tempo. As pessoas além enxergam de punição também. As pessoas enxergam a história recente, por exemplo, que a gente teve 2 grandes conflitos, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e meio que a partir disso vão para um certo fatalismo, né, pensar, mas isso aconteceria de novo. Só que elas parecem perceber que isso aconteceu num contexto em que você tinha estados, e as guerras elas começaram a se tornar cada vez mais danosas a partir do momento que o controle do governo sobre a economia aumentou. A criação do Banco Central norte-americano é de 1913, Primeira Guerra Mundial de 1914. Então, não quero forçar a correlação, causalidade aqui, mas você percebe que o controle sobre a emissão de moeda possibilitou a socialização dos custos da guerra em uma escala muito maior. O próprio Rothbard fala na Anatomia do Estado que quando você tinha aquele período do final da Idade Média, com as repúblicas italianas, por exemplo, as guerras elas eram travadas entre mercadores que pagavam mercenários e duravam pouco tempo, até basicamente você conquistar a cidade do outro. E essa conquista nem era destrutiva porque ninguém queria perder o potencial produtivo daquela cidade. A partir do momento que você conseguiu socializar os custos, a guerra começou a se massificar e ter um potencial destrutivo cada vez maior. Sim, começaram a atacar civis também, antigamente não tinha isso. Isso. Por outro lado, até esse argumento do... Não é nenhum argumento, né? Mas esse questionamento, essa objeção das pessoas sobre como as coisas seriam feitas, é aquela coisa, a gente não precisa prover uma solução. É interessante tentar elucidar um pouco usando praxeologia, apesar de que você vai ter que conversar com alguém que já concorde com praxeologia. Mas eu nem sou tão fã de fazer isso, porque, digamos, se você tenta fazer um esforço muito grande para dizer como as coisas vão ser, acho que você está tendo um pouco um mindset que nem é tão libertário, né? Porque a ideia é que as pessoas encontram a solução, né? É a coisa do Hayek, o conhecimento para a solução está distribuído. Você não pode ir muito longe nessa precisão, porque senão você cai na utopia de tentar prever na futurologia. Isso, você meio que... Pô, então imagina se você conseguisse dar uma solução para tudo, então você estava provando que o planejamento central funciona. Não dá, né? Até porque, dentro do libertarianismo, a gente sempre fala de anarcocapitalismo, né? Mas não é obrigar as pessoas a serem capitalistas no sentido de terem excedente de produção, fazerem trocas e tudo mais. O libertarianismo comporta... Não te cortando, mas tanto que no sistema ANCAP seria possível que os comunistas, gente, que fosse tudo com sentido, né? Ó, vocês são comunistas aí, o que der aí, cada cão que leva sua caceta, e vocês aí desse lado aí. Então seria possível que existisse, sei lá, uma forma de planejamento central dentro de um condomínio privado. Qual é o problema? Todo mundo consentiu. Isso, poderia ter uma propriedade coletiva em que se fizesse socialização integral dos meios de produção, bem como o Proudhon defendeu no fim da vida, né? Ele defendia um certo federalismo, né? Comunas dá até uma outra agroindustriais. discussão, esse nome anarcocapitalismo, daria até uma outra discussão, porque eu não acho que é uma nomenclatura muito boa, porque dá uma impressão errada sobre a ideia, entendeu? Você chegou a lembrar uma objeção que todo mundo faz. Quando você vai falar com alguém na escola é meio difícil, né? Mas quando você vai falar com alguém, assim, um professor,
não sei o que, eu me encontro com a posição de anarquia, etc. E a pessoa começa a presumir tal que você é aquele tipo de anarquista que acredita que a propriedade é roubo e etc. Aí você fala, não, eu sou anarcocapitalista, tá? Eu entendo, eu reconheço a propriedade privada como uma ideia para solucionar o problema da escassez, etc. Aí a pessoa começa, é que nem a gente estava falando no começo, né? A pessoa começa a levantar um monte de espantalho para te atacar e etc. Aí a pessoa chega a dizer que propriedade é roubo. Aí você pergunta qual propriedade é roubo, aí a pessoa não te responde, né? E você fica, tá. Eu tenho um problema tanto com o termo anarcocapitalismo, até onde eu sei a maior parte dos autores nem usa esse termo. Eu tenho problema tanto com isso quanto com o termo libertarianismo, porque geralmente quando você fala libertarianismo, as pessoas já assumem que você tá, eu faço uma defesa absoluta da liberdade. E não é o caso. A liberdade, uma liberdade, digamos assim, limitada, circunscrita, ela é consequência da aplicação de uma ética coerente, que no caso é a ética de propriedade privada. Então eu acho até que eu já vi algumas pessoas utilizando o termo proprietarianismo. O problema é que esse termo tem uma outra carga, pior ainda, que parece, então você é egoísta, você defende sua propriedade. É muito difícil achar um termo bom pra isso, entendeu? Mas assim, eu prefiro... Eu acho melhor manter no libertarianismo e explicar. É verdade. Nosso conceito de liberdade é baseado em propriedade. Isso. Mas ainda não é o ideal, entende? Vocês já ouviram não sei se vocês já leram Leviatã, mas eu tenho ele aqui, mas não vou abrir ele agora, senão vai demorar um pouquinho. Tem um capítulo que ele fala da definição de um estado, etc. E ele justifica, dizendo que o governo é necessário para a cooperação. O Hobbes diz que o governo é necessário para a cooperação. Vocês têm algo a falar sobre isso? Cooperação que nem a do pessoal construindo a pirâmide do faraó, né? Levando chicotada lá. Vamos cooperar pra construir esse negócio aí. Ele diz que a cooperação humana, a cooperação social, ela vai requerer uma existência de uma estrutura legal, né? Tanto que ele chega a dizer que um contrato sem a espada não quer dizer nada, né? Verdade. Cara, eu não posso nem brincar muito, que durante muito tempo da minha vida eu fui meio robesiano, sabe? Aí chegou o Bastiat e deu um tapa na minha cara, né? Aquele argumento, se as pessoas são ruins, por que você quer botar pessoas no poder pra cuidar das pessoas? Aí eu pensei, caralho. Aí você começa a pensar assim, mas... não, as pessoas ainda são mais. Não, mas não sei, as pessoas ainda são mais. Parece muito bobo, né? Depois que você descobre. Velho, dá um clique na cabeça. Parece, eu acreditava que quando ela passava na porta do prédio do governo, ela ficava boazinha. Não é possível. Fala. Antes você nem imagina. Imagina que é tudo daquele jeito que tá escrito de robots. Depois que você lê mais um pouquinho e percebe, não, peraí, todas as pessoas são más. Que ideia é essa? Parece tão bobo e você fica se questionando como é que você não viu isso antes. Ou então um contrato social, né? Quase 300 anos aí de contrato social e você com essa historinha de anarquia. Essa é o melhor, cara. Quando você presume que as pessoas têm um contrato que elas não assinaram. Essa é a mais... esses aí seria melhor. Eu nem coloco esses melhores, é muito fraco esse aí do contrato social. Mas então, que é ironia, né, amigo? Tem o contratualismo do Rousseau, não é? O Rousseau fala do contrato social. Esse é o Rousseau. E tem o do Locke também. Que o Locke, ele basicamente ele faz defesa de propriedade privada, só que ele fala que as pessoas abdicam de uma parte desse direito pra vida em sociedade, algo assim, né? Só que... o do Locke é um pouco menos pior. Então, mas tem uma coisa que até falaram, acho, na última live do Folha, que eu achei interessante. Sabe esse pessoal de cidades privadas, que tem as iniciativas, tem algumas no Brasil, tem alguns outros lugares. Uma coisa que ele falou que eu achei bem legal, que as cidades privadas, elas são uma forma de levar o contratualismo do Locke a sério, sabe? De levar ele às últimas consequências. Tá, vamos realmente fazer um contrato, então. Isso eu achei bastante interessante. Porque o Locke fala que o povo que não estiver satisfeito com o seu governo tem o direito de depor. E quando na verdade ninguém segue isso, mesmo que dizem ser contratualista do Locke. Por exemplo, você vê alguém defendendo separatismo, os estatistas vão logo cair matando. Fala que não, traída da pátria, não sei o que. Nossa, falar em separatismo dá um inferno aqui. No outro dia tá lá defendendo Locke.
E pior que, eu não sei se o Locke bebeu desses caras, bebeu dessa fonte, até porque não sei se ele é anglicano ou puritano, alguma coisa assim, mas os próprios, os escolásticos de Salamanca, né, e acho até Tomás de Aquino lá atrás, eles já falavam do tiranicídio, né, que um povo ele poderia depor, até matar um rei que fosse tirano, que abusasse do poder. Isso ele tá falando naquela época em que o abuso de poder era cobrar 5% de imposto, né. Sim. Os caras fazem a revolução por 3% de imposto, hoje em dia a gente tá em 40% e o povo tá defendendo. E tá defendendo, putz. Nós já chegamos na clássica, os ricos irão dominar? Não, ainda não. Eu só queria fazer um ponto, porque eu falei dessa questão, dessa minha mudança do Leonardo Robesiano pro Leonardo Bastiat, né? Só que tem uma coisa que eu já montei esse argumento na minha cabeça e eu nunca vi alguém fazer. Me digam se vocês acham coerente. Que a gente falou, o homem é mau. Na verdade, não é questão que o homem é mau, né? Até eu acho que o Rafael Haid já falou isso. Que na verdade o homem ele responde a estímulos. Sim, então sim. ele vai fazer aquilo que, digamos assim, o meio. Não que eu seja determinista, né? Mas os estímulos influenciam ele para tomar determinadas decisões. Então, eu pensei em uma coisa mais ou menos como se fosse democracia ateniense, né? Se você botar pessoas no poder que não estão interessadas em estar no poder, ou que não estão interessadas em lucrar, você teria... elas não teriam, digamos assim... Eu não sei nem como fazer esse argumento, mas digamos... Pessoas que buscam a política não teriam tanto interesse na acumulação quanto pessoas que, sei lá, empreendem ou vão garimpar ouro, alguma coisa assim. Só que para que isso se mantivesse, os estímulos teriam que ser controlados. Então você teria que ter uma forma do Estado não crescer. E não tem como fazer isso. Então é meio que não tem como fugir, sabe? Mas até certo momento você poderia falar, se eu botar só pessoas burras no poder e elas não tivessem a menor noção de como enriquecer, aí elas não advogariam em causa própria porque elas são muito burras. Só que como elas são muito burras, elas também não vão governar direito. Então, pra quê, sabe? Não, mas até a pessoa mais burra vai agir por interesse. Só que de um jeito burro, só isso. Só que ela vai ser pega na botija de algum jeito, né? Não vai ser um Maluf da vida, aquele cara é liso. Mudando um pouco a rota, mas sempre quando surge críticas ao SUS, Sistema Único de Saúde, surge aquela, né? Mas E os saúde pobres? não é saúde não é um serviço, é um direito, né? E você começa a ver também um monte de atrocidade. Isso é um argumento puramente emocional, né? Cara, mas o pior de tudo é que o argumento emocional é difícil de você desvencilhar, cara. Porque... É difícil de você arrancar da cabeça da pessoa. E não é só difícil de arrancar, é difícil você lidar com ele, porque, vamos dizer assim, talvez libertários em geral tenham um nível um pouco menor de empatia, mas a gente não é monstro, né? Então quando a pessoa vai e apela pra isso, é muito difícil você, digamos assim, ter a... como é que fala? Você ter o sangue frio de responder na real, sabe? Assim, eu tenho uma amiga... Cara, eu acho que ANCAP, na verdade, pode falar. tem mais empatia que estatísticas em geral, sabe? Eu digo que Não é bem assim. tem uma empatia de longo prazo, tem uma empatia de menor preferência temporal. Porque você meio que pensa, calma, isso no fim das contas não vai dar certo. Só que aí às vezes a pessoa ela tá preocupada mais com curto prazo e não vê isso. Mas... eu acho que a diferença são os meios. Isso. Que a gente sabe que isso, na verdade, vai causar um problema maior pra essa pessoa no futuro. Eu tenho uma amiga na escola que ela só usa esse tipo de argumento sentimental e etc. Aí, quando eu fui explicar pra ela que saúde não era um direito e sim apenas um serviço, dava pra ver, porque era complicado você falar assim, não, tá bom, mas as pessoas não têm que ser coagidas pra ajudar uma pessoa. As pessoas ajudam as outras porque elas querem, porque elas se sentem bem, ou como a gente tá dizendo aqui, porque elas têm empatia. Não porque elas devem ser obrigadas. Entendeu? Eu tava. Foi difícil, dava pra ver que era difícil você fazer a pessoa pensar 2 vezes, realmente, né? É difícil você tentar ajudar uma pessoa sendo que você tá sendo obrigado com uma arma na cabeça pra fazer isso. Então eu sempre gostei de usar esses exemplos assim, meio absurdos, que parece que surte um impacto maior na cabeça da pessoa e talvez ela pare pra pensar. É mais ou menos o argumento do Penn Jillette, né?
Ele fala justamente disso do teste da arma. Ele fala, eu usaria uma arma pra fazer isso? Aí você fala assim, eu adorei quando o homem foi pra Lua. O programa da NASA, o foguete, eu achava aquilo lindo. Mas eu usaria uma arma pra obrigar alguém a financiar a ida do homem à Lua? Se eu não usaria, como é que eu voto pra alguém fazer isso, entendeu? É aquela coisa assim, se você não tem coragem de fazer você, por que você autoriza outra pessoa a fazer, sabe? Eu acho que quando você começa a fazer com que um indivíduo entenda isso, eu acho que você tá um pé de empurrar a pessoa pra dentro do libertarianismo. Porque, acho que são pilares centrais, né? Imposto é roubo e que essas coisas não são direitos, elas são serviços e que podem ser servidas a pessoas sem que outras sejam obrigadas para isso. Então, acho que quando você consegue explicar isso pra pessoa, que as pessoas não devem usar armas para fazer com que elas ajudem outras pessoas, que isso só geraria um problema maior. Eu acho que quando você consegue explicar isso, quando você consegue elucidar isso para a pessoa, e ela realmente acolhe, ela entende que isso tem razão e obrigar as pessoas é errado, eu acho que quando você consegue fazer com que alguém entenda isso, tudo fica mais fácil. O problema mesmo é só como que você vai conseguir fazer com que a pessoa entenda isso, né? Porque hoje em dia os jovens são tudo pissolista e é tudo... Você tá dizendo. É tudo por emoção, mas é verdade. tudo por batimento. É verdade, cara, é verdade, é tudo pissolista. As pessoas hoje são conquistadas pelas palavras, como diz o Fábio Morgenstern. É um problema muito grande, porque, digamos assim, falando aí dos argumentos emocionais, os argumentos emocionais eles acabam afetando as pessoas que têm mais empatia, né, digamos. E essas pessoas geralmente são aquelas pessoas mais boazinhas, né? Boazinha no sentido... Não digo boboca, mas elas são mais... O Daniel tá falando aqui de ingênuas. Não é só ingênuo, você vê que ela tem aquela afetividade maior. E discutir com essa pessoa é difícil, entendeu? E o pior ainda, pra você vencer um argumento emocional, ao que eu percebo, que nem a gente tá comentando, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é fazer um argumento emocional ainda mais forte. Você jogar de volta na cara da pessoa que ela tá defendendo uma coisa ainda pior. E isso é pesado, sabe? Eu não conhecia esse termo aí pro argumento que você usou, Café. Você deu o nome, mas eu acho que eu vou começar a fazer o mesmo. Porra, então você quer que as pessoas fiquem com uma arma na cara pra ajudar outra, não sei o quê. Não. Então, eu acho que é uma forma mais fácil de você fazer com que a pessoa largue um argumento emocional e passe a usar a razão como critério pro seu pensamento. O que eu costumo falar é que um direito de uma pessoa não pode passar por cima do direito da outra, entendeu? Quando você fala que alguém tem um direito à saúde, você está passando por cima do direito do médico, por exemplo, que vai ter que trabalhar para dar saúde para essa pessoa. Ou o direito de outra pessoa que vai ter que trabalhar para pagar esse médico. Entendeu? É uma contradição. Você está dando um direito que vai tirar o direito de outro. Isso não pode ser aceitável. É basicamente fazer a diferenciação entre direito positivo e direito negativo, né? O direito negativo é uma restrição. Sim. Por exemplo, que nem o pessoal fala, né? Acho que é a Constituição norte-americana, né? Você tem direito à vida, liberdade e busca de felicidade. Na verdade... É a norte-americana. Não é nem direito à vida, né? Você não tem direito à vida. Você tem direito a que a sua vida não seja agredida. É outra coisa. Então, o direito à vida, se você levar seu pé da letra, você teria que dizer, se eu tô morrendo, então alguém tem que vir e me ressuscitar, sabe? Não dá. Você mostrar a diferença entre o direito negativo, que é uma restrição, e o direito positivo, que é uma coisa, digamos assim, algo que é fornecido para você. O problema é que o direito positivo, ele implica no dever de outra pessoa prover para você aquele bem. E nisso você já tá criando um desequilíbrio. Não tem como todo mundo ter o mesmo direito positivo. Sim, é contraditório. Eu acho que não acho que não é nenhuma objeção, mas algo interessante a você tentar elucidar para pessoas que não compartilham também do libertarianismo é que você mostrar que tais coisas não são crimes, ou então para você mostrar que um assovio não caracteriza uma violação. Eu acho que essa parte é uma coisa uma parte muito interessante de você tentar elucidar para as pessoas, que elas acham que eu não gosto disso, então logo porque eu não gosto é crime, né? Então pessoas devem morrer e ser presas por isso, por coisas que elas fizeram que eu achei que eu não gostei. Aí pronto, eu não gostei, por isso é crime, etc. Elas sempre elas parecem que têm
aquela, como eu posso dizer, aquela inspiração natural de achar que a lei é uma coisa subjetiva, né? Não universal e etc. Então, eu acho que um ponto legal de você e interessante de você explicar para as pessoas, é esse, que nem tudo que elas acham que é crime é na verdade um crime. É o famoso tá na lei, né? Oi? As pessoas O estão famoso tá na lei. As pessoas estão contaminadas por positivismo jurídico há uns 200, 300 anos, né? Então é difícil mudar isso. Pelo menos explicar a história da mudança do direito é uma coisa interessante, né? Você mostrar como a coisa mudou da lei da common law britânica, do direito civil, da lei civil romana, até ali século XVIII, quando começou a se perder essa noção de lei natural e se falar, não, na verdade a única coisa que você pode fazer é criar um sistema coerente de leis, só que os princípios são arbitrários. E mostrar isso... É muito fácil. Muito fácil você mostrar a incoerência disso. Só, não, a escravidão estava na lei, o apartheid estava na lei, não justifica. E sobre aquela questão da preferência dos crimes que não são crimes, eu acho até interessante, acaba irritando todo mundo, né? Mas é interessante você mostrar, fazer o conflito que você tem bastante hoje entre direita e esquerda, né? Mostrar a dissonância cognitiva. Você tem um falando, ó, arma é direito, droga não pode. Não, droga é direito, arma não pode. Você fala, qual que é o critério? Você joga um na cara do outro, qual que é o critério? Não sobre o crime, não sobre o direito, mas sobre o crime, eu tenho uma experiência que... Eu prefiro não citar os nomes, mas eu gosto de comentar. Tem uma professora que a gente estava debatendo e tal na aula de sociologia, né? Na sociologia você pode esperar diversas atrocidades. Aí a gente estava debatendo e tal. Aí ela chegou a dizer que na definição da sociologia, não de certos sociólogos, mas sim da sociologia, foi o que ela disse, a definição de crime é aquilo que conforme a lei já empregada, conforme a lei já imposta. Aí eu perguntei pra ela, então, no terceiro Reich, se eu abrigasse um judeu na minha casa, eu deveria morrer e ser preso. Aí tá justificado. Ela respondeu, não, mas aí era uma ditadura, não sei o quê. Não importa, hoje em dia você Facebook, acho que todo mundo conhece, que é a Leis Absurdas do Brasil. Ainda é uma ditadura, né? Você vê aquelas coisas idiotas sendo restringidas porque um burocrata em Brasília acha que te conhece, acha que conhece as necessidades de todo mundo, etc. Vai lá, então, como eu conheço, então eu vou passar uma lei centralizada e obrigado a seguir, quem não é, ou paga multa ou vai preso. Como é aqui no Rio de Janeiro agora, se eu não me engano, eu não lembro se passou, mas eu tenho quase certeza que sim, que é proibido hoje em dia usar canudo de plástico. Hoje em dia é proibido aqui usar canudo de plástico aqui no Rio de Janeiro. Teve a notícia também que isso aí não deu certo, né? Flopou, porque o pessoal tá usando copinho plástico agora. Igual toda lei do Estado, tem um resultado contrário. Eu já cheguei a ouvir dizer que toda lei que tá no papel, ela não funciona. Eu cheguei a ler isso. A pior bobagem, por exemplo, dos pais fundadores dos Estados Unidos foi botar a lei natural no papel, né? Aí começou a degenerar o negócio. E até uma coisa do que você falou sobre essa questão do que tá na lei, né? Que o que é crime, o que não é, o que pode, não pode é o que tá na lei. Você pode até atacar isso por um problema de regressão infinita, né? Você pensa, mas quem criou o primeiro código de lei se baseou em qual lei? Não existia um critério? Não existia uma coisa intuitiva? Pois é, eu acho que o Heidegger já chegou a falar isso sobre o liberalismo em si, que depois que ele deixou de lado os direitos naturais e passou a adotar uma parte mais utilitarista, o liberalismo se tornou ficou deturpado, né, como as pessoas dizem. Isso. O Mises Institute, acho que é do Alabama, né? Eu falei Mises aqui, os pessoal já vai xingar, né? Os sócios vão xingar porque Mises virou palavrão. Mas tem um artigo que fala justamente sobre essas duas correntes do liberalismo, né? A corrente justnaturalista e a corrente que começou com o Locke, por exemplo. Não sei se começou exatamente com o Locke, mas o Locke é um nome importante. E a corrente utilitarista do John Stuart Mill, né? Que é a que meio que se ficou até agora e é o que a gente chamaria hoje de liberalismo clássico, uma coisa assim. O utilitarismo é uma armadilha inacreditável, né? Nossa, até já teve uma briga. Aquele perfil lá do Aventuras da Justiça Social falou que o Heidegger não entende utilitarismo porque o utilitarismo não é maximização da utilidade, sim redução dos desconfortos. Porra, mas é igualmente subjetivo.
Exatamente. Você vai pegar uma maquininha, ficar testando quanta dor a pessoa tá sentindo, não existe isso. Eu tenho percebido que a maioria dos ANCAPs agora tá abominando os utilitaristas. Cara, vocês vão ver, quem tá caindo de paraquedas aqui e acha que ANCAP e liberal é tudo amiguinho, vocês vão se surpreender. Liberal é merda. Liberal é... Já dizia o Huerta de Jesus, Jesus já dizia, Jesus do Huerta de Soto, que era melhor um fascista, um comunista, um nazista, do que um liberal, porque os primeiros são inimigos, todo mundo sabe que são inimigos. Os liberais, eles vivem entre nós. Não é nem a questão de ser inimigo, porque o comunista, sei lá, eu sou comunista, materialismo histórico dialético na veia. Você sabe que é uma coisa diferente do que você defende. O liberal, ele vai achar que tá perto de você, mas na verdade ele que é utópico, porque ele acredita, sei lá, que tem como manter um estado pequeno, uma coisa assim, que se a partir do momento que você abre o precedente para coerção, isso não vai dar problema. Sim, o problema é uma armadilha para um negócio maior. É a armadilha. O Huerta de Soto fala... O Huerta de Soto mesmo diz que a minarquia ela continua sendo errada porque ela carrega o vírus Ebola dentro do seu próprio organismo. Ela ainda assim carrega a essência de um Estado, que é sempre crescer. Então não adianta, a minarquia é possível, mas ela não é ética, ela não tem uma justificativa. É a mesma coisa com um Estado grande. Não importa, é um Estado. E até fazendo a analogia do médico que vai retirar um câncer e tira só 90% e deixa o resto. O que será que vai acontecer? Eu acho que o que mais dá ódio de alguns ANCAPs sobre os liberais é que os liberais eles entendem o problema. Eles entendem, mas eles não querem adotar eles não querem... Caraca, é até difícil falar, mas eles não querem aceitar que esse problema tem uma solução, que é acabar com ele. Mas não, eles tendem a fazer manutenções. Não, calma. Cuidado com isso que dá problema às vezes. Porque a gente entende que acabar com o Estado não é exatamente uma solução. Ele é o fim de um problema. Não, é aquilo que é correto. Não necessariamente resolver um problema. Nem resolver o problema. Você está fazendo o que é certo, né? Deixando de fazer o que é errado. Só que não necessariamente vai resolver alguma coisa. Você vai ter uma série de outros problemas que vão ter que ser resolvidos pela iniciativa das pessoas, por um conhecimento que está disperso na sociedade, não é mesmo? Mas... O que eu ia falar? Sim, negócio dos liberais. Tem uma coisa que falaram já, não sei quem foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso, mas que é essencial, né? O cara defende um monte de coisa. Falei, menos Marx, mais Mises, não sei o que, o livre mercado é melhor para resolver tal coisa. Pô, mas se você acredita que livre mercado ele é capaz de resolver melhor os problemas, por que você quer que o governo cuide justamente do que é mais importante? Né? Pô, se fosse para ter uma coisa estatal, que fosse a estatal de produzir selo de carta, porque ninguém usa mesmo mais. Então deixa lá para eles. Mas não a segurança, não a educação que é importante, não a saúde que é importante. Não tem cabimento, né? Você fala pra eles, não, mas sei lá. Acho que eu nunca li o Nozick, que eu também gostaria de ter lido. Aquele livro dele é o Anarquia, Estado e Utopia, né? Utopia. Porque ele fala alguma coisa que mercado de segurança, ele tem uma diferença em relação aos outros, porque o custo marginal dele aumenta à medida que você tem mais pessoas. Eu não sei exatamente qual é o argumento, porque eu só vi o vídeo do Trude Tom sobre isso. Mas então, como ele teria uma lógica diferente, mas eu precisaria realmente ler pra ter uma noção, mas realmente, pelo que eu entendi do argumento dele, não faz tanto sentido. E é aquela coisa, continua sendo errado, né? Eu acho que todo mundo deveria ler, né? Porque eu não sei se eu já comentei com vocês no grupo do Telegram, mas tem um cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Martim Vasques da Cunha. Não, eu posso estar errado. Eu conheço, é o Martim Vasques, tá certo. Então, ele tava dizendo que o Hans Hermann Hoppe, na verdade ele tava querendo dizer que o Hoppe era um falacioso, porque eu não consigo encontrar outra palavra para quem usa mecanismos, nas palavras dele, mecanismos retóricos para fazer com que a sua visão pareça mais verdadeira. Ele fala que o Hoppe é uma mente naufragada e que usa esses mecanismos retóricos, e o Hoppe ele não reconhece as coisas. E o Nozick sim, por isso o Nozick é superior ao Hoppe. Ele chega a dizer esse tipo de coisa. Isso. Ele chega a dizer que o Nozick ele é superior ao Hoppe por alguns motivos que eu não me lembro agora. Mas eu acho que superior entre eles dois, eu acho que já dá
para ter uma atenção sobre esse caso. E olha que o Martin Vasquez ele não é um comentador ruim, ele tem bons textos, tem alguns podcasts que eu já assisti, só que realmente nesse ponto não entendi exatamente o que ele quer dizer. Eu acredito, no caso do Martin Vasquez e de outras pessoas, que o problema dele seja um problema pelo qual eu passei durante algum tempo também. Que era um dos argumentos que... Eu não digo nem que ele é um argumento utilitário ou um argumento emocional, coisa assim. Eu digo que ele é um argumento por intuição. Que dentro dos círculos que você poderia chamar de conservadores, né, que seguem essa ideia de conservadores, principalmente conservadores britânicos, né, do Burke, esse tipo de coisa, existe muito essa coisa, né, que o conservadorismo ele é uma postura em relação à realidade, né, uma postura prudente. Que nem tem o próprio livro do Russell Kirk, né, que é um nome importante do conservadorismo americano, que é a Política da Prudência. Ele fala, acho que ele fala justamente disso, e esse livro tem até um capítulo destinado aos libertários, né? Ele faz uma análise bem idiota, o Hoppe senta o cacete nele também, mas essa coisa de que, por exemplo, você não pode buscar... parte de um mau entendimento, né? Mas essa coisa de que você não pode buscar soluções radicais para as coisas. Digamos, mesmo que o Estado tenha esses problemas, ele é uma coisa que foi passada para a gente pelas gerações anteriores e ele carrega consigo algumas coisas importantes que talvez a gente nem perceba ainda, e seria imprudente se livrar dele sem entender corretamente quais são sei lá, esses aspectos importantes do Estado. E por muito tempo, foi uma coisa que ficou bastante na minha cabeça e me impediu de fazer esse salto. Porque eu tinha essa ideia de, por exemplo, não encontrar razões para que algo exista não é suficiente para você se livrar daquilo. Porque talvez exista uma razão que você ainda não percebe. A questão do Estado, e que depois, quando eu comecei a, sei lá, ouvir mais o Cogos, por exemplo, esse tipo de gente, é que não é uma questão de não haver razão para o Estado existir. É de haver uma razão bem definida para ele não existir. E esse foi o grande salto para mim, sabe? E talvez eu acho que a postura conservadora, ela meio que trava você para fazer esse salto, porque existe um certo receio. Não, nós temos que ser prudentes, a gente não pode fazer esse salto. Fala-se muito faz-se muito esse argumento de que, por exemplo, o ANCAP, na verdade, ele é que nem um esquerdista que chegou pelo outro lado, teoria da ferradura, sabe? Você é revolucionário do mesmo jeito. Então, isso causa um espanto nas pessoas, sabe? Não é um argumento, mas é uma intuição forte que pode surgir. Não sei o que vocês acham disso. Sim, é isso mesmo. Tá. A maioria dos liberais também, não é só os conservadores. É muito liberal que chega ali no limite, sabe que o Estado não é eficiente, mas fica nessa de liberal justamente por aquilo também que a gente já falou, né? Do razões práticas de como funcionaria esse Estado. Acaba que eles ficam ali e param no liberalismo. Eu já cheguei a dizer que isso é medo de mercado. Eu já cheguei a falar isso uma vez. Acho que eu cheguei a me equivocar, mas eu já cheguei a dizer que era medo de mercado. A gente já vai fechar, porque eu tenho mais uma questão aqui. Que eu acho interessante elucidar. Ou a gente já vai fechar? Não. Só brincar, né? Que é o problema do liberal na economia, conservador nos costumes, né? Ah, tá. Não? Tem um aqui que eu cheguei a ler recentemente. Eu vou ler aqui. A questão que pega não é, entre aspas, quem vai construir as estradas, fecha aspas, mas sim quem irá atrás de assassinos, abortistas, etc., visto que, obviamente, a vítima não poderá contratar nenhuma agência de segurança devido ao seu estado, digamos, morto. Vocês realmente acreditam que haveria prisões e até pena de morte aplicada pelas agências de segurança? Quem começa a responder? A resposta padrão é não sei, né? Mas na questão de um assassinato, eu acredito que hoje em dia muitas pessoas já se revoltam e fazem justiça com a própria mão, sem defender do Estado, entendeu? Um assassinato é uma coisa que revolta a população em geral. E mesmo assim, acho que a pessoa vai ter pessoas que se importam com ela, que podem contratar agente de segurança e tal. Assim, uma parte que... terminou? Pode falar. Assim, eu posso até estar sendo meio agressivo, mas eu acredito que sim. Na verdade, eu acho
funcionaria de uma forma até um pouco mais eficiente do que é hoje, porque como não haveria um monopólio, existiriam várias empresas fornecendo justiça, né, digamos, sem futurologia. Se uma agência de segurança não busca os assassinos de seus clientes que estão pagando, por que algum cliente que usa a razão e juízo de valor para decidir as coisas, por que esse cliente iria contratar uma agência sabendo que caso alguém atente contra a sua vida ou sua propriedade, vai sair ileso? Por que alguma pessoa vai pensar assim, olha, aquela empresa ela não busca com eficiência, não procura com eficiência as melhores formas de punir quem viola minha propriedade, etc. Então por que eu vou contratá-la? Por que eu vou contratá-la, jogar meu dinheiro fora sabendo que esse serviço não será eficiente, etc. Então eu acredito que talvez exista um estímulo econômico para punição, diferente do nosso estado atual, de que se o máximo que a gente pode fazer é esperar pela boa vontade de um jurista estatal, etc., de resolver os problemas. Porque hoje em dia, se você tem um delito nas mãos, né, de uma pessoa que cometeu um crime contra você, você tem que esperar, porque você não tem outra alternativa. Você não tem outra alternativa. A única coisa que você pode fazer é esperar. É esperar que daqui a 5 anos o seu problema com a Oi seja resolvido. Então, que não tem uma alternativa. Que você esperar faz assim, e torcer também. Né? Torcer também, né? Porque você não tem aquela, assim, você não consegue escolher, porque realmente é um monopólio forçado. Você não tem como pensar assim, olha, essa empresa aqui, ela fornece de uma maneira melhor, porém tem certas coisas, etc. E essa outra aqui, fazer o quê? Né? Um monopólio a gente não tem como escolher, não tem. Então, a única coisa que a gente pode fazer realmente é esperar e, como ele disse, torcer para que algo aconteça. Então eu acredito que sim, haveria um estímulo econômico para punição, porque ninguém contrataria uma empresa que não trate os seus casos com eficácia, perdão. As pessoas demandam punição e justiça. E até fugindo um pouco do argumento econômico, porque existe também do ponto de vista conservador, muito essa crítica em relação... Acaba sendo mais uma crítica a liberais que a libertários, mas existe muito essa crítica, vocês apelam muito para o economicismo, sabe? Uma abordagem meramente economicista. Mesmo que economia e sociedade sejam muito relacionados. Mas tem uma coisa Isso até a galera da esquerda critica o ANCAP falando que é só economia. Vocês acham que tudo é mercado. Não é mercado. O mercado acontece... Dentro do mercado você tem valoração subjetiva dos bens. E essa valoração subjetiva, ela se embasa nos valores que as pessoas cultivam independentemente do mercado. Mas tem uma coisa que eu falo sobre essa questão dos crimes, e ela se estende até a outros casos, como por exemplo, pessoas pobres. Se uma pessoa pobre for violentada, como é que ela vai processar alguém se ela não tem dinheiro? Como é que uma pessoa pobre vai ter acesso à saúde? Como é que que nem isso aí também, como é que você vai resolver os crimes? Tem uma coisa que eu falo, e muita gente às vezes acaba me acusando de utópico mesmo nessa hora. Você é só inocente, você é utópico, você é moleque, não sei o quê. Mas a questão é a seguinte: sem uma coerência moral, sem uma solidez moral, nada funciona. Até mesmo, se eu tivesse que escolher entre viver numa democracia, onde as pessoas têm uma consciência moral correta, e num ancapistão, onde todo mundo é degenerado, eu viveria numa democracia. Porque não adianta, entendeu? No fim das contas, as coisas só vão se resolver quando as pessoas tomarem a iniciativa de fazer o que elas têm que fazer. Isso é até um pouco o propósito desse podcast. Tomar a iniciativa de fazer alguma coisa e não esperar dos outros. E sem isso não funciona. Pode parecer utópico. Você acha que as pessoas vão simplesmente ajudar umas às outras, mas ajudam. Eu acho mais utópico você pensar que o sistema vai fazer as pessoas colaborarem. Não é. É a consciência individual. E sem isso não vai funcionar. Sem isso, se tiver uma sociedade de pessoas, onde tem uma boa quantidade de pessoas que tem uma consciência moral correta, elas vão ajudar o mendigo que foi violentado, elas vão, dar comida para quem está precisando numa hora de urgência, elas vão, buscar que aquilo se mantenha, que aquela sociedade se mantenha íntegra, que aquela sociedade se mantenha saudável. Sem isso, não tem sistema perfeito, não tem salvador da pátria, não tem ninguém que vai corrigir. Até porque o governo é formado pelas mesmas pessoas. Se o poder emana do povo, a personalidade, a consciência,
os valores emanam também. Não tem como uma sociedade podre eleger representantes bons. Então, e se essa sociedade é boa a ponto de eleger representantes, por que ela precisa de representantes? É um ponto que eu geralmente faço, né? Até para fugir um pouco do economicismo, entre aspas, mas eu acho interessante fazer esse ponto. Não sei o que vocês pensam. A solução nunca vai ser você colocar a arma na cabeça da pessoa e obrigar a fazer alguma coisa. Isso. Obrigar a ajudar alguém. Isso tem que vir da moral. Isso tem que vir de dentro da pessoa, uma forma voluntária. Eu quero ajudar as pessoas, etc. Não que as pessoas devam colocar a arma na cabeça das pessoas para fazer tais coisas. As pessoas têm maneira de não saber qual a solução de um problema e partir para a violência, simplesmente. Eu não sei como resolve isso, então o Estado tem que obrigar você a fazer. Exato. Às vezes na tentativa de combater um monstro, você mesmo se torna um monstro, né? Então eu acho que pra mim fechou por aqui. Eu não, acho que eu tenho mais uma. Eu queria mandar uma aí. Fala. Eu acho que todos nós aqui somos puristas, né? Agora, eu tenho problemas com as definições. Você quer dizer purista o quê? Purista, brutalista, que queria que o Estado acabasse agora, entendeu? O teste do botão. Eu apertaria ele agora. Eu também apertaria o botão. Se tivesse um botão que você pudesse apertar e o Estado desaparecer. Não sei, sim. Todos nós aqui apertaríamos, né? Isso. Só que disso tem um problema que é, imagina que o Estado sumiu agora. Ia, pelo menos por um tempo, ia ter um caos até a sociedade se adaptar a isso. Vocês não acham? O problema dos vácuos de poder, né? Da mesma forma que você teve com a intervenção militar americana no Oriente Médio, né? Você derruba um governo, achar que vai surgir democracia. Não, outro grupo vai tomar o poder. Mas é uma questão diferente, né? Porque a teoria, ela tá sempre à frente da prática. Ela sempre, digamos assim, é mais rápida do que a prática, né? Nós temos que defender uma mudança brusca, compreendendo que a mudança real vai ser gradual. Essa é a questão. Porque se você defender os 50%, você nunca vai chegar no 100%. Sim. Eu acredito já que o problema onde o Estado se sustenta, eu acho que já é mais na cultura. É uma coisa que o Foer sempre fala, tal, que é a base do localismo. Ele tá até escrevendo um livro sobre isso, mas enfim. Eu acho que o Estado se sustenta mais na cultura. Uma vez eu já li uma objeção, essa foi uma objeção que eu guardei pra mim, eu teria anotado, teria tatuado no meu braço, se fosse possível pra eu nunca esquecer. Eu tava discutindo com uma pessoa, foi na internet, né? Ela disse o seguinte: mas não adianta você apertar o botão, pronto, o Estado acabou, porque as pessoas têm aquele espírito de tentar proibir as outras de fazer coisas que elas não querem. Por exemplo, tentar proibir as pessoas de assoviar nas ruas porque elas acham que é assédio, etc. Enfim, é uma coisa que você vê que hoje em dia é forçado nas pessoas. As pessoas tentam proibir as outras de fazer coisas que na verdade não são crime, não violam e tal. Então, o que eu estou falando era esse, de que não adianta você destruir o Estado hoje, porque amanhã já vai ter um burocrata tentando fazer uma lei central para que, nas palavras dele, haja uma ordem, né? Então eu acredito que já é algo mais cultural. Eu acredito que você tem que desentrelaçar toda essa cultura, etc. Não que eu esteja propondo uma etapa gradualista, não. Se eu tivesse o botão, eu apertaria. Só que eu estou dizendo que onde o Estado mais se fortalece, eu acredito que é mais na cultura. Eu acredito que não é assim, como eu posso dizer, não é num algoritmo que ele vai cair, etc. Não estou entrando na questão se ele é eficiente ou não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, para mim, ele se sustenta mais na cultura, ou se sustenta mais nas pessoas, no que elas pensam e etc. É uma coisa que o Tolstói fala, acho que a tirania vai acabar quando cada pessoa resolver deixar de ser tirana, né? Algo desse tipo. Se eu tivesse 2 botões, se eu pudesse escolher, esse botão acaba com o Estado, e esse botão insere uma ideia de ética na cabeça de cada pessoa. Insere a sementinha da ética libertária na cabeça de cada pessoa. Eu apertaria esse segundo botão. Porque eu também apertaria o da ética. Porque isso é mais duradouro, né? Porque as pessoas iam parar pra pensar, talvez o próprio Estado caísse por meio disso.
Porque as pessoas iam olhar, pera, tem alguma coisa errada, entendeu? Mas... Porque justamente o Hyde fala que... ele faz o argumento em comparando com a igreja católica, por exemplo. Se você acabasse com a igreja, no outro dia as pessoas iam construir outra igreja e deixar outro papa. E se acabasse com o Estado, as pessoas não iam fazer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas tentariam construir outro Estado porque a mentalidade não mudou, a cultura não mudou. Então é exatamente isso que eu estou dizendo. Isso. Então, como você perguntou, só para tentar te responder na sua pergunta, se nós éramos brutalistas, etc. Eu só respondo uma coisa. Eu acredito, eu apertaria o botão, mas eu acredito que o Estado se sustenta na cultura e deve haver uma mudança de mentalidade. Mas eu apertaria o botão hoje se eu tivesse. Então eu acho que isso dá pra te responder. Sim, mas a objeção é, por exemplo, ia ficar um caos até que o mercado se adaptasse, entendeu? Por exemplo, como ficaria as pessoas que têm aposentadoria com o Estado, como ficaria a segurança nesses momentos que o Estado acabou de cair, ninguém tá sabendo, entendeu? Eu acho que... Essa objeção ao problema do botão. Eu acho que o que deve ser feito, do Hoppe, ele fala sobre isso, se eu não me engano. Ele fala, ele chega... Eu não li isso ainda. É bem pequeno. Se eu não me engano, ele chega a dizer no fim, eu não sei se vai ser sua resposta, mas eu acho que no final, bem no final, ele chega a dizer que as instituições públicas, elas devem ser dadas de volta às pessoas que mais pagaram imposto nela, e etc, numa tentativa de restituir as pessoas. Mas eu acho que, no que você falou, viraria um caos. Cara, assim, eu não acho nada. Eu, assim, de certa forma, até acho que as pessoas vão ter aquele impacto, então agora tudo é liberado? Eu acho que não tem um Estado, então agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Porque hoje em dia as pessoas têm a noção de que a lei só existe por causa do Estado. Então, se você tirasse um Estado agora, eu acredito que as pessoas pensariam isso. Então já que o Estado acabou, então agora tudo é liberado, eu posso fazer tudo, não sei o que. Eu posso pegar e invadir o quintal do meu vizinho, porque já que não tem lei, não tem o Estado para fazer a lei. Eu acredito que essa mentalidade falaria mais forte na cabeça das pessoas. Mas é o que a gente estava dizendo antes, que você não pode obrigar as pessoas a sustentar alguma coisa porque você acha que é eficaz, ou porque você acha que é o que deve ser moralmente seguido, etc. Mas eu não duvido que não digo que haveria um caos, mas eu não duvido que esse embate de pensamento aconteça na cabeça das pessoas que não tiveram essa mudança enquanto existe um Estado. Eu acredito que essas pessoas pensariam sim, então agora o que é que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? O que é que eu posso fazer e o que eu não vou ser punido se fizer? Entendeu? Assim, eu acho que é demorar um tempo pra galera se adaptar a isso. Assim, eu entendo bastante o questionamento do Lucas, e eu lembro até de uma frase do Jordan Peterson, quando ele estava discutindo um outro assunto, mas não vem ao caso, mas ele falava que no meio de um massacre não existe posição decente, sabe? O estrago já está feito, já tem muita gente dependendo do Estado, e mesmo que você possa defender assim, certamente que ele está errado, ele deveria acabar, defender essa posição também, de certo modo, é difícil, porque tem essas consequências. Então, não importa o que você aconteça, vai dar merda. Não importa o que você defenda, você tá de um lado ruim. A questão é que você acaba tentando evitar o mal futuro. Você acaba tentando evitar que aquele mal se perpetue. Então, realmente, vai sangrar, vai ter que ser feita alguma coisa. E daí vem justamente o que a gente estava falando. Uma sociedade moral, ela provavelmente vai pelo caminho da caridade, ela vai tentar ajudar essas pessoas. O Estado não vai cair enquanto a mentalidade das pessoas não mudar. Não vai acontecer uma crise e vai acabar, entendeu? E uma sociedade tem que estar preparada para isso. Não que eu esteja defendendo uma solução gradual, mas a minha previsão, digamos assim, a minha futurologia é de que seria esse caso. Isso se acontecer, né? Porque talvez nem aconteça no mundo todo. Eu só boto fé mais em pequenas comunidades que conseguiram se livrar dessa influência. E até seria, de certo modo, não um gradualismo, mas um purismo localizado, né? E daí essas comunidades talvez poderiam crescer e ir absorvendo mais pessoas. Talvez aconteceria dessa forma. Sim, na verdade, o gradualismo é você querer usar a política para acabar com o Estado. Isso. Ou então um método etapista, né? A minha objeção, na verdade, é só... A minha objeção, na verdade, é só esse negócio do problema do botão. Você apertaria ou não apertaria nesse momento? Você acha que a sociedade está pronta para isso?
Acho que não precisa Eu acredito de uma mudança que- cultural antes de apertar o botão. Eu acredito que não é nem a questão da sociedade estar pronta ou não. Não importa se as pessoas vão estar prontas ou não, eu acredito que elas devem ser livres, elas são livres, né? Não de um ponto de vista assim, tratando a liberdade como se fosse uma. Eu esqueci a palavra, mas não é tratando a liberdade como os liberais tratam, achando que é menos pior, ou enfim. Mas eu acredito que eu acredito que, se eu não me engano, eu li isso no livro do Rothbard, que é assim, você acha que as pessoas devem exercer sua liberdade a qualquer momento? Mais ou menos assim, posso estar deturpando o sentido. E eu respondi pra mim mesmo, sim, eu acho que as pessoas são livres e tudo aquilo que impede que elas sejam livres deve, de uma maneira coercitiva, deve acabar. Aí veio a coisa do botão, etc. Então eu apertaria esse botão porque eu acho que a restrição da liberdade ela deve acabar. É mais ou menos isso. E eu entendo que o Estado um aparato que restringe a liberdade das pessoas porque por parâmetros subjetivos, e mesmo se fosse objetivo, não teria uma justificação. Eu acho que eu apertaria o botão mais por esse motivo, porque eu acredito que as pessoas são livres e as coisas que restringem essa liberdade devem ser excluídas da sociedade, digamos assim. Boa resposta. Uma outra coisa que eu diria que talvez, é claro, não posso fazer futurologia, mas talvez muitas pessoas só percebam que elas têm condições de tomar as rédeas da própria vida e resolver os problemas por elas mesmas se a imagem do Estado onipresente sumir, entendeu? Se, digamos, sumiu, aí eu vou dizer, o que eu faço agora? Talvez ela se toque, pera, eu não posso simplesmente ficar parada e morrer, eu tenho que fazer alguma coisa. E talvez estimulasse elas a buscarem soluções locais. Mas é só uma especulação, né? Não sei. Eu acho que Eu ainda apertaria o botão. Sabe? Eu também apertaria. Eu acho que essa questão de que o localismo é uma cultura. Eu não sei muito sobre o localismo, então eu posso falar algo errado. Perdão a quem consegue usar o termo corretamente. Mas pode comprar a primeira edição do livro do Foyer, né? Com certeza, eu acredito que é cultura, sim. Então acho que eu acho que esse embate cultural se daria entre, agora você é livre, você decide o que você vai fazer da sua vida. Agora você toma as rédeas, você segura o volante, agora você segura a lanterna do seu farol. Então, agora é você não vai mais ter uma assistência estatal que obriga as outras pessoas que elas paguem por aquilo que você quer consumir. Agora a vida é sua e o problema dela é seu. Então, eu acho que seria bem difícil você incrustar isso na cabeça da pessoa, entendeu? Certo. Então, eu acho que essa mudança cultural se dá por aí, entre você tentar apagar da mente da pessoa esse assistencialismo, tentar tirar da cabeça dela de que isso é bom, de que as pessoas devem depender do Estado e assim depender de outras pessoas, etc. Então, eu acho que a mudança se daria mais por... Certo. Pessoal, um pouco mais de 1 hora, podemos encerrar por aqui. Eu acredito que a gente não explorou todas as objeções extensivamente. Eu peço até porque só para tentar elucidar, até porque existem objeções bem mais complicadas, né, como umas que o Nozick colocou no livro dele, etc., que demandaria sim a leitura de um livro, de uma crítica, etc. E a gente fez isso daqui com as objeções assim mais corriqueiras, né, digamos assim. Isso. Como se são objeções de pessoas que estão começando, né? Tipo como como objeções da Ayn Rand, né? E se os ricos, não sei o que, as agências de segurança. Então, eu acho que essas não sejam, assim, objeções mais intelectuais, digamos assim. E sim objeções mais corriqueiras, que você mais ouve por aí. Achei que eu ia mencionar a guilhotina de Rumi hoje. Isso aí a gente pode revisitar esse tema. Acho que dá muito pano pra manga ainda, mas realmente, só por uma questão de tempo, a gente pode criar até um outro episódio sobre isso, mas vou encerrar por aqui. E como você falou, a gente não tá dando um tratamento extremamente formal. Isso aqui é mais uma galera que tá explorando o tema. Talvez a ANCAP há pouco tempo e tá libertária há pouco tempo e tá realmente... Eu, pelo menos, um dos propósitos disso aqui é realmente da gente aprender ao longo da criação, ao longo da produção desse podcast. Eu não tô aqui, eu vou dar aula sobre libertarismo. Eu sei muito pouco, eu li muito pouco ainda. Eu acredito que o pessoal... tem até o pessoal... O Lucas, acredito, já leu mais que eu. O Kaique tá sempre lendo alguma coisa.
Então, a gente vai explorando os temas e pode revisitar eles, corrigir algumas coisas. Eu peço até desculpas pro pessoal que assistiu, que não é ANCAP, que se sentiu um pouco, se faltou um pouco, digamos assim, de princípio da caridade da nossa parte. É que algumas objeções a gente meio já tá cansado de ouvir, meio que responde na lata. Eu acho que qualquer pessoa que vai ouvir esse podcast me conhece no Twitter, né? Porque eu sempre fui muito treteiro. Então... Aí já era. Então eu acho que qualquer pessoa que vai falar assim, conheço alguma coisa de libertarianismo, já me viu falar sobre isso no Twitter, porque muita gente me conhece lá e tal, então qualquer dúvida, pergunta a mim, o Ancapep, etc, que a gente tenta tirar, ou alguma dúvida sobre o podcast, claro. Sucesso. Lucas, alguma consideração final? Não, é isso. Parte 2 sobre esse tema, né? Abordando mais sobre objeções tipo bilhetim de Rume, que são mais intelectuais. Mas foi da hora. A gente falou de bastante coisa até. Perfeito. Kaique, considerações finais? Eu acho que a gente pode tratar, até nessa segunda parte, sobre aquela questão dos minarquistas kantianos, né? Que eu acho que é um pouco mais complicado, mas eu adoraria tratar isso. Então o meu ponto era mais ou menos esse. Eu acredito que, só para concluir tudo que eu disse, eu acredito que a mudança vai se dar por uma manifestação cultural, por uma revolução cultural, digamos assim. Eu acredito que o Estado se sustenta por aí e, como eu recebi a objeção que mais mexeu comigo, que foi essa, que não adianta você, bati o martelo, acabei com o Estado. Não, as pessoas ainda vão ter aquela mentalidade anticapitalista, a mentalidade antiliberdade. As pessoas tendem a achar que a alternativa da democracia é a ditadura militar. Não. Esse é um problema, nossa. A alternativa, se eu não me engano, já dizia o Franz Carsten, algo assim. Ele dizia que a alternativa da democracia é a liberdade. Então eu acredito que nós devemos sim elucidar mais o que é a liberdade, as suas responsabilidades, etc. E mostrar que o Estado ele se sustenta mais na cultura. Pelo menos eu penso assim, não sei como a maioria dos libertários também pensa, mas para mim o Estado se dá pela cultura. Então o meu ponto foi basicamente esse. A gente pode até tratar dessas falsas dicotomias num outro episódio, mas por enquanto gostaria de agradecer aos dois pela participação aqui. O pessoal do grupo me ajuda bastante, sem vocês isso não seria tão bom assim, porque eu só falando não ia adiantar muita coisa. Agradeço a você que assistiu também, muito obrigado. Já tô virando youtuber, né? Dê o like, se inscreva no canal. Na verdade, esse canal tá no YouTube mais por uma questão de visibilidade, mas eu tenho backup no BitChute. E se quiser, também tem o grupo onde eu coloco os vídeos no Minds. Eu estou usando essa rede, o Minds, que é uma rede descentralizada. Então, se você tiver perfil lá também, entre no grupo lá. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.